Olá pessoal, bem-vindo à terceira aula. Essa terceira aula é uma continuidade das duas primeiras, né? Como falei para vocês, esses primeiros ciclos vão ser muito focados nas principais dúvidas de timidez, principais bloqueios, então vou dar uma continuidade. Então eu acabei dando uma estudada no decorrer desses dias, né? Revi os dois primeiros episódios para ver quais pontos faltou eu abordar. E eu percebi que eu abordei os pontos interessantes, principais dúvidas, principais causas, só que hoje eu vou abordar de forma mais profunda, principalmente na questão da causa, né? E eu vou criar até um vídeo para o TikTok sobre isso. Por quê? Porque existem só duas causas, eu deixei isso explícito lá no primeiro episódio. Se você baixou o material ou foi no Insta, vai ver que tem duas causas, né? Que eu deixei ali no material da aula, que causa timidez, que é, primeiro, a falta de prática, segundo, saúde mental ruim. Então, essas duas coisas, ou juntas, ou uma delas é o que vai te causar timidez. Deixando isso explícito, agora eu quero entrar um pouco mais profundo sobre, porque nessas duas causas, nelas tem, principalmente na questão ali da saúde mental, tem seus fatores, né? Tem os tipos de transtornos, tem os tipos de sentimentos que você vai ter que aprender a lidar, né? Principal a indicação é a terapia, que eu vivo falando para vocês, mas vai ter que aprender a lidar para poder desenvolver sua comunicação, né? Vai ter que buscar ter uma saúde mental melhor. Eu até peguei um papel aqui, ó, fiz umas anotações sobre os principais fatores que causam timidez ali, onde eu falei de forma mais resumida na primeira aula, resumida e depois dei exemplos, claro, né? Mas vamos, né, continuando, dando aquela continuidade, né? Porque eu busco não falar de tanta coisa na mesma aula, porque acaba ficando chato, a aula fica muito longa, mas vamos lá direto. Ó, eu fiz só uma divisão, porque todas essas quatro fatores que eles falaram estão ligados com a saúde mental. E a última é a falta de prática ali. Então, algo que eu também já discuti bastante com vocês. Mas a questão ali da questão de saúde mental, o que eu gostaria de pontuar quando a sua mente não está bem, você fica inseguro, você tem esses medos que vão te impactar no momento da comunicação, ou seja, a timidez nada mais é do que o medo de se comunicar, como eu já falei para vocês. Esse medo vai vir de forma diferente para cada um. Então, esse medo e esse principal bloqueio que está ligado à saúde mental, para cada um vai ter uma forma de sair daquilo, que você sozinho pode até, igual eu, com o tempo eu fui descobrindo o que foram esses bloqueios, quais traumas que eu fui tendo em toda a vida, como eles me afetaram de forma profunda e como eu iria fazer para sair deles. Eu vou contar isso muito também na própria experiência, né? Na experiência Johnny ali, falando sobre essas minhas experiências com esses transtornos, as minhas terapias com mais detalhes, mas vamos focar nesses fatores que também provavelmente algum deles vão te afetar relativo à saúde mental. Tem 4, eu vou falar eles e depois vamos falar um pouco sobre cada um. Medo de não ser aceito, a necessidade de receber atenção, a insegurança extrema e o perfeccionismo. O medo de não ser aceito. Vamos começar por esse, já que está aqui no primeiro da anotação. O medo de não ser aceito é um sentimento natural do ser humano. A gente quer ter o nosso próprio grupo naturalmente. Existem raras exceções e existem pessoas que realmente foram feitas para viverem sozinhas, para não ter relações amorosas, não ter amigos, aquele tipo de pessoa que, sei lá, gostariam de ir no meio do mato esconder do mundo. Existem esse tipo de pessoa, mas o problema é o que? Quando a timidez em você é tão forte que você acaba achando que você é esse tipo de pessoa, mas não é. Geralmente, né, o que aconteceu comigo e o que acontece com as pessoas que têm timidez que eu observo é o que? Você, né, é tímido, você tenta conversar com as pessoas, você sofre ali muito na tentativa de conversar com as pessoas, seja pelas pessoas, seja por você mesmo, por não saber lidar com elas. Essas duas coisas te fazem sofrer até que você chega num momento que você desiste. Poxa, eu fui feito para não ter amigo, eu fui feito para não ter relações, mas isso é muito ruim.
Já deixei claro para vocês. E acontece, esse medo que aquele momento que você estava tentando lidar com as pessoas e você estava com medo, a causa principal é um desses fatores. E esse primeiro, do medo de não ser aceito, é algo natural do ser humano, porque a gente, desde a época antiga, a gente tem que perceber, você como ansiedade e depressão, sentimentos, a psique humana, ela é muito afetada por coisas de evolução biológica, entende? Então, no sentido, por exemplo, o medo de não ser aceito. Por que a gente tem esse medo? Porque desde a época que éramos homens da cavernas, a gente foi feito para sobreviver em grupos. Porque em grupos a gente sobrevive melhor, né? Você se imagina, você está no meio do mato sozinho ou está no meio do mato com um monte de pessoas. Você está numa cidade sozinho ou está na cidade com outras pessoas. O melhor vai sobreviver tendo pessoas ali também, né? Você sozinho vai ter que dar conta e ter expertise de muitas coisas para poder sobreviver, né? Vai ter que ter expertise de caçar alimento, vai ter que ter expertise de como construir algo para se abrigar. Então você vai ter que acumular muita conhecimento para conseguir sobreviver sozinho. Enquanto você numa sociedade, como igual a gente vive nas cidades, cada um vai ter sua expertise e cada um vai agregar um ao outro para construir, para a cidade continuar a crescer, para a gente continuar evoluindo como humanidade, né? E a questão é que é natural do ser humano. Tanto, por exemplo, a ansiedade, que é um sentimento que vem isso do antigo, né? A gente é ansioso porque a gente tinha medo do que poderia acontecer a qualquer momento, porque a gente estava no meio do mato, qualquer momento algo poderia acontecer e acabar com a nossa vida. E isso afeta hoje, nos dias de hoje, que não tem nada para acontecer, mas a gente fica ansioso achando que vai acontecer algo, ou seja, a ansiedade e vários transtornos de hoje tem muita influência dessa própria evolução do nosso cérebro, né? De que a gente foi adaptado e evoluiu para sobreviver em mata, em lugares assim perigosos, só que agora a gente está na cidade, né? No caso, acaba sendo perigoso viver na cidade porque a gente mora no Brasil, mas não é nada comparado com uma floresta cheia de animais que podem te matar, cheia de plantas que podem ser venenosas. Então, essa questão de sentimento. Então, realmente, eu quero que vocês percebam. Esse medo de não ser aceito, que está aqui anotado, é um sentimento humano, natural, e é uma tendência de fazer o quê? Se você está triste por não estar sendo aceito, isso se liga também aos outros sentimentos, como a necessidade de receber atenção, a insegurança extrema, liga a todos esses outros sentimentos, né? Medo de não ser aceito e a necessidade de receber atenção, elas são fatores que são ligados, mas, né, que são divididos justamente por terem causas diferentes. Então, o medo de não ser aceito, tanto quanto o medo de receber atenção, ambos vêm desse sentimento lá de trás, da gente ter que pertencer a um grupo. Ou seja, a gente, naturalmente, né, quando você se vê feliz, quando você se imagina feliz, você naturalmente tende a se ver cercado de pessoas que gostam de você, entende? Você gosta de receber atenção. Isso é natural do ser humano. Você gosta de ser amado, né? Porque você sendo amado, você recebendo a atenção das pessoas, isso vai te trazer o sentimento de segurança. O ser humano precisa de sentimento de segurança. Porque quando é o inverso disso, você não está sendo amado por pessoas, você não está recebendo atenção, você naturalmente vai receber o sentimento de insegurança. Porque você vai ter o sentimento que ninguém se importa com você, se acontecesse algo com você, ninguém ligaria. Entendeu? Isso é muito um sentimento de pessoa tímida, e eu estou falando isso para você talvez já concorde comigo. Então, esses dois fatores, que são os primeiros que eu li para vocês, estão ligados, né? As duas primeiras causas estão ligadas aqui a esse sentimento humano e natural, e você, ao perceber essa aula e também podendo estudar sobre ela, você vai perceber que realmente é natural. Você ter medo de não ser aceito, você ter necessidade de receber atenção, é natural, tudo bem. Só você tem que medir o quanto de atenção você realmente quer, o quanto você realmente precisa ser aceito por outros grupos de pessoas. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Todo mundo quer ter um seu grupo de amigos, de colegas, mas muitas vezes quem é tímido se sujeita a frequentar grupos de pessoas que você não concorda totalmente com aquelas pessoas, mas foram as únicas pessoas que te aceitaram para ter próximas delas, entende? Então, ao mesmo tempo que você frequenta aquela parte de grupos de pessoas, você se sente deslocado ali.
Porque eles foram as únicas pessoas que me aceitaram no grupo de amigos ali, no grupo de colegas deles, mas não gosto tanto deles, ou eles às vezes me zoam, às vezes eles falam coisas que eu odeio, mas é os únicos. Então acaba naturalmente você indo para grupos que não tem muito a ver com você quando você não encontra realmente o próprio grupo. Então a principal coisa de você começar a evoluir sua comunicação ali, e o primeiro passo é você aprender a lidar com as coisas no dia a dia. Mas o segundo passo é você ter essa decência com você mesmo, de conseguir dizer não para certos grupos que te fazem mal de pessoa. Você realmente, mesmo deixando de ser tímido, você não precisa falar com todo mundo, se aproximar com todo mundo, porque existe uma diferença de buscar se conectar com pessoas e lidar com elas, simplesmente se comunicar, falar o necessário, passar uma ideia de algum trabalho, alguma coisa necessária, e cada um para um lado depois. Então é isso. Você precisa saber fazer isso, assim como você precisa se conectar com pessoas. Mas você precisa perceber que nem toda pessoa que você vai conversar no seu dia a dia, que você vai conviver, são pessoas para você se conectar, beleza? Então, no momento que você perceber, que você estiver evoluindo na comunicação, que espero que você de alguma forma já esteja evoluindo com o guia e com essas aulas, mas você tem que perceber o quê? Que independente de qual vai ser o seu grupo de social, grupo de amigos, vai ter que ser um grupo de pessoas que realmente tem a ver com você, com a sua essência. Você não pode ficar sentindo mal perto dessas pessoas, você não pode se sentir julgado por essas pessoas. Você tem que sentir que elas te entendem mesmo com o seu defeito, porque senão vai te causar esses dois outros fatores aqui que eu li para vocês, que é insegurança extrema e perfeccionismo, né? Que são muito ali que você, como uma pessoa insegura, tua mentalidade não está bem, você vai acabar sendo insegura, você vai se julgar muito, você pode acabar tendo essa tendência de ser perfeccionista, entende? Porque você é muito inseguro, então sempre que você fazer algo, eu já fui muito perfeccionista, sou em algumas coisas ainda, mas o problema de você ser perfeccionista é que você sempre vai cobrar de ser o melhor a todo momento. E em relação com pessoas, não é possível você ser bom ou ser o melhor a todo momento, ou falar a coisa certa a todo momento. É impossível. Na frente de pessoas, assim como eu nesse vídeo, ou em outras aulas, vocês vão perceber que eu às vezes erro, eu às vezes gaguejo, nem sempre dá para cortar, porque às vezes logo em seguida eu já falo algo interessante. E é isso, essa é a vida. Esse é o mundo real. Você vai se comunicar, às vezes você vai tropeçar nas palavras, às vezes não sei o que lá, mas é isso. Você não pode se julgar pelos seus erros. Você tem que tentar, você tem que fazer. Na boa parte desse fazer, dessa tentar, vai ser erros. Então, se você quer ser bom em algo e não quer errar, não tem como. Para você ser bom em algo, você tem que errar muito. Um cara aprender a chutar, fazer uma falta, dando referência ao futebol. O cara, para ser o melhor batedor de falta, ele vai errar a maioria das faltas. Até que ele começa a acertar cada vez mais, aí ele vira o cobrador de falta do time, aí ele, mesmo assim, ele vai continuar errando, mas mesmo assim ele vai estar lá, ele vai ser o mais preparado do grupo dele para aquilo, porque ele é o que eu mais treino, assim como quero que você mais treine comunicação para entender, às vezes é tímido, às vezes é fechado, não converso direito com as pessoas, mas graças ao guia, graças às minhas aulas aqui, você percebe nuances na comunicação das pessoas que as outras não percebem, porque elas não estão estudando sobre comunicação, não estão se importando conversar. Então, você mesmo sendo tímido, você estudando comunicação, você tende a ser mais assertivo. Entende? Você vai falar pouco por ser tímido, mais fechado, mas quando você falar, você vai falar coisas assertivas. Você vai influenciar ali o ambiente onde você está, as pessoas, de forma como você realmente quer, né? Porque você vai aprender com o tempo a ter noção, né, de como se comunicar. Então, no meu caso, eu tento ensinar da melhor forma possível nas aulas, mas nem sempre vou conseguir. Vamos lá. Segurança extrema, perfeccionismo. Os dois estão muito ligados, assim como o medo de não ser aceito está ligado com a necessidade de receber atenção. Então, já deixei claro para vocês aqui que a segurança extrema leva ao perfeccionismo. Todo mundo que é perfeccionista, seja um ator, atriz, não sei o que lá, o cara não tem que tentar até ficar perfeito. É porque ele é inseguro. Só que tem aquele caso. Essa vamos dizer que é a insegurança do bem. Porque ele está buscando ser perfeito no trabalho da vida dele. Beleza. Acaba sendo, vamos dizer, isso vai trazer coisas ruins para ele, né? Vai causar muito estresse para ele, mas é o preço que ele está pagando para fazer um trabalho muito alto nível.
Beleza, acaba acontecendo. Mas o seu perfeccionismo no dia a dia, de você não querer errar na frente das pessoas, não querer tropeçar nas palavras, não querer cometer gafes ou passar vergonha, esse perfeccionismo vai te causar o quê? Vai te prender. Porque você vai ficar pensando, poxa, mas se eu falar tal coisa, eles não vão gostar. Então você sempre fica preso ao certo. E a maioria das coisas na vida, e principalmente se comunicar com pessoas, é incerto. Você não sabe o que a outra vai reagir quando você falar de determinada coisa. Na maioria das vezes, quando você chega para alguém e fala sobre qualquer coisa, você tem uma noção, acho que ela vai gostar, acho que não vai gostar, depende do quanto você conhece a pessoa. Mas a vida é isso. A maioria das coisas na vida não são possíveis prever. Então comunicação, timidez, evoluir, acertos, erros, você vai ter que abrir mão do perfeccionismo. Então, essas 4 coisas que eu li para vocês, que vai estar ali, né, na lista da aula, né, do resumo da aula ali, né? Medo de não ser aceito, necessidade de receber atenção, a insegurança extrema, o perfeccionismo. Todas essas 4 coisas são ligadas, como eu falei para vocês no começo, à saúde mental ruim. Então, se você tem a possibilidade, procure um psicólogo. Se não tem, escrita, né? Você escrever sobre como você está sentindo para depois ler, né? Que é a escritoterapia que chama, para você poder conseguir se observar de fora, né? Escritoterapia. Se acaso você não gosta de escrever, grave um áudio. Eu estou sentindo assim hoje, assado, não sei o que. Para você ouvir no outro dia. Para você ver se está continuando sentindo aquilo, para você poder se observar. Porque a partir do momento que eu escrevo um texto e vou ler, é o que eu estou pensando em agora. Ou você grava um áudio e ouve, é o que você está pensando em agora. Mas, quando você deixa um dia, uma semana, que você gravou aquilo, escreveu aquilo e deixou um tempo lá guardadinho, quando você for ler aquilo, você vai ter uma visão diferente. Você vai estar com as emoções de um dia diferente. Então, você vai poder observar coisas que no dia ali você não estava conseguindo observar. Então, tente fazer essa prática, que é uma prática muito interessante, fora aquelas coisas de pratique esporte, medite, e vai ajudar na sua saúde mental. Essas terapias vão te ajudar muito, né? São coisas, pequenos exemplos de coisas que você vai poder fazer por você mesmo. Então, essa foi a aula de hoje, trazendo mais exemplos e exemplificando melhor esses 4 fatores ligados, né, à saúde mental, né? Então é isso. Até a próxima aula. Espero que tenha deixado mais claro ainda para vocês como a saúde mental de vocês realmente afeta e provavelmente a tendência é que seja o maior causador da sua timidez e a sua saúde mental está ruim, porque é muito ligado, né? Vamos dizer que é falta de prática de falar. Mas a partir do momento que você tem falta de prática, você não tem amigos, você se sente deslocado, você vai começar a se sentir mal, e isso vai abaixar a sua autoestima. Abaixando a autoestima, você vai começar a ter algum desses detalhes. Ou você vai ter medo de não ser aceito, ou vai ter uma necessidade de receber atenção, ou você vai ter uma insegurança extrema, você vai ter um perfeccionismo, porque você vai ter medo de errar na frente dos outros. Então, é isso. Cuidem de vocês e até a próxima aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida explícita, implícita, pode me mandar lá no contato@sorrisoamarelo.com. Até a próxima.